Bom dia, então, pessoal. Hoje vamos trabalhar a questão da recuperação para os alunos que não realizaram 50% das atividades. Tá? Então, vocês têm o PDF ali com 4 atividades e nós vamos conversar sobre ela agora. Elas são em relação às leis de Newton. Tá? Eu fiz um apanhado de questões ali para facilitar o entendimento. Então, a gente vai trabalhar, no caso, a primeira, a segunda, a terceira lei e mais uma revisão sobre essas leis. A primeira lei. A primeira lei de Newton, tá, ela também é chamada de lei da inércia. Inércia é uma inércia relaciona tudo aquilo que tem massa, tá? É uma propriedade do corpo. Se o corpo tem mais massa, ele tem mais inércia. Se é um corpo leve, ele tem pouca inércia. Então aqui, se eu tenho um bloco parado aqui no chão, na ausência de força resultante, ele vai continuar parado. E se esse bloco estiver em movimento, se por algum motivo ele entrar em movimento para cá, a tendência desse bloco é continuar esse movimento até que venha outra força e faça com que ele pare. Então aqui não tem nenhuma força desse lado ou nenhuma força desse lado. Ou pode acontecer de ter uma força de 10 newtons desse lado, falhando aqui, e outra força de 10 newtons do outro lado. Duas pessoas empurrando o bloco com a mesma força em sentido contrário, esse bloco não sai do lugar. Se esse bloco por acaso atingir o movimento, a tendência dele é que ele continue eternamente em movimento. Tá, e se eu empurrar o bloco, por que ele não continua eternamente em movimento então? Porque aqui embaixo tem uma força chamada de atrito, que faz com que cria uma posição a esse movimento e faz com que o bloco pare. Se você fosse lá para o espaço e jogasse esse bloco ou uma pedra, digamos nessa direção, nesse sentido, ele iria eternamente com a mesma velocidade, mesma direção e mesmo sentido. A não ser que daqui a alguns milhões de anos ele passe perto de algum planeta e esse planeta faça uma força gravitacional, certo? Fazendo com que essa pedra ou esse bloco vá em direção a ele. Ou do contrário, se eu deixar ele parado no espaço, ele vai continuar eternamente parado ali, certo? Primeira lei, a revisão é isso. A questão da segunda lei. Se o bloco do exemplo 1 entrar em movimento, entra a segunda lei de Newton em ação. Deixa eu desenhar aqui. Desenhando aqui um bloco de massa m, é o valor da massa dele. Se eu empurrar esse bloco com uma força, ele vai adquirir o que? Uma aceleração para cá. Segundo a lei de Newton relaciona
a força que tu aplica no bloco ou em algum objeto com a aceleração que esse bloco irá adquirir. Da seguinte maneira: a força que eu aplico no bloco é igual à massa desse bloco multiplicado pela aceleração que esse bloco vai sofrer. Então aqui se eu tenho, vou fazer aqui, duas situações, um bloco aqui e um bloco aqui. Esse primeiro bloco tem massa de 10 kg e esse segundo bloco tem massa de 100 kg. Se eu aplicar nesse bloco mais leve uma força de 100 newtons e aplicar nesse bloco mais pesado a mesma força de 100 newtons, dá para a gente supor que o bloco mais leve vai ganhar mais aceleração. O bloco mais pesado vai ganhar menos aceleração. Isso é devido também à primeira lei, que é a lei da inércia. O bloco de 100 kg é mais pesado, 10 vezes mais pesado, e vai te oferecer 10 vezes mais resistência para sair do lugar. Então esse bloco menorzinho vai sofrer uma aceleração grande. E o bloco de 100 kg vai sofrer uma aceleração pequena. Dá para a gente calcular esse valor. Força, massa vezes aceleração. Força 100. E aqui também é 100. O valor da massa, 10. E aqui 100. Valor da aceleração que eu não sei, que eu vou descobrir ainda, aqui e aqui. Percebam que esse 10 aqui está multiplicando, né? Então ele tem que passar para cá, dividindo. A 100 dividido por 10, 10 metros por segundo ao quadrado, é a aceleração desse bloco. Segundo exemplo aqui, passo 100 embaixo dividindo, 100 dividido por 100 dá quanto? Dá 1, né? 1 metro por segundo ao quadrado. Olha só, percebam que aplicando a mesma força com blocos de 10 vezes, um bloco 10 vezes mais pesado, a aceleração vai ser 10 vezes menor. Então, se você tem aqui um bloco pequeno, um maior e um maior ainda, tu aplicar neles a mesma força, F, F e F, mesmo valor, seja qual for, esse bloco tem uma massa pequena, deixa eu desenhar aqui um M pequeno, esse tem uma massa maior e esse tem uma massa bem maior. A aceleração, então, que esse bloco vai sofrer vai ser uma aceleração grande, esse bloco vai ser uma aceleração média e esse bloco vai ser uma aceleração pequena. Justamente porque a massa de cada bloco vai criar uma dificuldade para esse movimento. Tá? A nossa segunda atividade tem relação com isso. A terceira lei, então. A terceira lei de Newton, ela é bem conhecida como lei da ação e reação. Ação
e reação. Então imaginem que vocês... Isso aqui é um muro, aqui é o chão. Vocês estão andando com um skate aqui. Vou desenhar vocês aqui em cima. Pá, pá. Se você chegar nesse muro e empurrar esse muro, você não vai para frente. Você vai para trás. Por que você vai para trás? Porque ao mesmo valor de força que você faz no muro, o muro faz em ti também. Então por isso que se você der um soco na parede, sua mão vai doer. Quanto mais forte você der o soco na parede, mais vai ser a dor que você vai sentir. Porque a parede está revidando a mesma força que tu está impondo nela. Então essa questão da terceira lei de Newton, deixa eu colocar outro exemplo aqui. Vocês estão aqui com um barquinho, tá? Esse barquinho ele é movido com a hélice. Aqui. Hélice. Para que vocês andem para frente, essa hélice faz o quê? Essa hélice faz uma força empurrando a água. Se ela empurra a água para trás, a água empurra ela para frente também, fazendo com que o barco se mova para frente. Se você pega esse barco e leva lá no espaço, lá não vai ter ar para empurrar ele. Lá não vai ter nada. Então lá as hélices vão continuar girando, girando infinitamente e você não vai sair do lugar. Então não tem como um avião de hélice voar no espaço, porque lá não tem ar para fazer o efeito de ação e reação da terceira lei de Newton. Então só para finalizar aqui, já 12 minutos de vídeo. Primeira lei de Newton é a lei da inércia. Se um corpo está parado, com força resultante em volta dele zero, a tendência dele é permanecer parado. Se você colocar ele em movimento, a tendência dele é continuar em movimento até que algo faça com que ele pare ou mude de trajetória. Segunda lei, então, relaciona a força com a massa e com a aceleração que o objeto sofre. Tá? Quanto maior a força, maior a aceleração. Quanto menor a massa do objeto, maior vai ser a aceleração. E a terceira lei de Newton, então, relaciona a interação entre corpos. Ação e reação. Toda a força que um corpo faz no outro, esse outro também faz reação no um com o mesmo valor, só que põe em sentidos contrários. Então, eu espero que tenha ficado mais ou menos claro. É um resumo do resumo sobre as atividades, que se vocês olharem esse vídeo, vocês vão conseguir resolvê-las tranquilamente. Tá?